Olá, meus irmãos, continuando a leitura da Bíblia, hoje 2 Reis, capítulo 5 em diante. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem era valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim o homem para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te: Lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, desse a este teu servo uma carga de terra que bate para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quanto o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quanto assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E ele disse: Vai em paz, e foi dele uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa que o trazia. Porém vive o Senhor que ele correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais o levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe: Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi ontem nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata, para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas?
Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitas diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-los ali um altar para habitar. E disse ele: Ide. E disse serve-te ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviam para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como disseram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me e guardai-vos ao homem que buscais. E os enviou, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: Não o ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o Senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. E sucedeu que depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu, e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercavam, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. E ele disse: Se o senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe a eu a outro dia: Dá cá o teu filho, para que comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes, e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro, sobre a sua carne, e disse: Assim me faça Deus a outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro visse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não venha após ele o ruído dos pés do seu senhor?
Estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e dizia: Eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse, capítulo 7, então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, e há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, foram e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bens, esse dia é de boas novas, e nos calamos. E se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não há ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão, eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta do Senhor, em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, que o falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia isso suceder? E ele disse: Eis que verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe aconteceu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Capítulo 8. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te, vai tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao fim dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora o rei falava a Giase, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito.
E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara o morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, a ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as suas rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de sarar dessa doença? Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio e pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu dessa doença? Eliseu lhe disse: Vai e diz-lhe: Certamente viverás, porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar, e o homem de Deus chorou. Então disse Azael: Por que chora o meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e aos seus jovens matarás a espada, e aos seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Azael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e foi a seu senhor, o qual disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente viverás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu. E Azael reinou em seu lugar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinou ainda Josafá em Judá. Começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Israel. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram a casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi seu servo, como ele tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Por isso Jeorão passou a Zair, e a todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina também se rebelou. Os mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seu pai na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atália, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Gisrael, das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Gisrael, porquanto estava doente. Capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninze. Entra e faze que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse:
Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E disse: A ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto encerrado como absolvido em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jizreel. Não haverá quem a enterre, enquanto abriu a porta e fugiu. Então Jeús e seus servos de seu senhor disseram: Vai tudo bem, porque veio a ti este louco. E ele lhes disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faze-nos saber. E disse: Assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor: Ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, e ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isto a Jizreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jizreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver o Jorão. E o Atalai estava na torre de Jizreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga: A paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse assim ao rei: A paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o Atalai o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando a eles, lhe disse: Assim diz o rei: A paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o Atalai o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece com o andar de Jeú, filho de Nise, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço do campo de Nabote, o Jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feiticeiras são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: Traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abdicar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jizreelita, porque lembra-te de que eu indo, e tu juntos a cavalo após seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: Por certo vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o nesse campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú o perseguiu, dizendo: Feri também a este, e o feriram no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu a Megido e morreu ali. E os seus servos o levaram no carro de Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jizreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. E, entrando Ju pelas portas, disse a ela: Teve paz Inri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei.
E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: Esta é Jezabel. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.